Rio Grande do Sul está sendo atingido, vocês têm acompanhado aí por uma chuva violenta, por temporais violentos, né? Já são 23 pessoas mortas, 24 pessoas mortas, segundo a última atualização agora. Mas há 21 pessoas desaparecidas. Isso tudo vai mudar e deve mudar nos próximos minutos, nas próximas horas. Então qual é o número oficial que a gente tem agora? 24 pessoas mortas, 21 pessoas feridas e mais de 14 mil que tiveram de sair de casa. Tem muita gente ainda ilhada. A água, a gente mostrou algumas imagens aí, Thiago, o que você tiver, pode ir passando aí, meu amigo, de imagem, porque são imagens com as quais, infelizmente, a gente já está habituado, né? Não são coisas absolutamente inéditas, muito longe disso, né? Mas dessa vez, evidentemente, a força da água é algo que chama mais a atenção. Da água, da lama, do vento, a altura das enchentes, o nível dos rios. Para vocês terem uma ideia, o nível do rio Guaíba, que é o rio que passa por Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, o Beira-Rio, por exemplo, chama Beira-Rio porque fica na beirada do rio Guaíba ali, né? O rio Guaíba, em Porto Alegre, ultrapassou o que eles chamam de cota de inundação. O nível das águas chegou a 3,14 metros, agora há pouquinho, às 3h15 da tarde. O limite de inundação é 3 metros. A Prefeitura de Porto Alegre teve de fechar comportas de contenção do sistema de proteção contra enchente para evitar que o rio transborde para o centro de Porto Alegre, mas dada a quantidade de chuva e dado o volume do rio, é difícil imaginar que a prefeitura consiga conter o avanço do Guaíba por muito tempo, porque o Guaíba recebe água de diversos rios diferentes, todos transbordaram. Essas imagens são impressionantes, né? Parece que passou um tornado, alguma coisa assim, lá pelo Rio Grande do Sul. A perspectiva é de que amanhã, sexta, o Guaíba chegue a 4 metros. A cota de inundação é 3. Há uma perspectiva de que ele chegue amanhã a 4 metros. Agora há pouquinho estourou uma barragem lá em Cotiporã e Bento Gonçalves. É uma barragem que fica localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que foi extremamente atacada. Ela se rompeu parcialmente, a informação foi confirmada também pelo governador, e o governador deu uma orientação expressa para as pessoas que saiam de casa, que deixem as áreas de risco nas cidades de Santa Teresa, Mussum. Essa cidade já foi atingida por outros vendavais, por outras tempestades recentes no Rio Grande do Sul. Roca Salles, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado. A orientação é para que todo mundo saia de casa. O presidente Lula foi à região hoje, foi ao Rio Grande do Sul hoje, para manifestar apoio, solidariedade e, para além disso, anunciar que as Forças Armadas, aí a imagem da chegada, do desembarque do presidente Lula no Rio Grande do Sul, e eles têm tido uma dificuldade que é a limitação para sobrevoo de aeronave do Exército, especialmente helicóptero, porque qual é a demanda agora? A demanda agora é por retirar a pessoa ilhada, gente que está ilhada em lugar inundado. Tem gente no teto da casa, tem gente procurando escapar da água de qualquer maneira. E essas pessoas precisam ser resgatadas. Mas primeiro, é muita gente, e segundo, as aeronaves não conseguem levantar voo porque não há teto. O tempo está tão ruim, tão fechado, não há teto para os helicópteros levantarem voo para fazer o socorro. Então, porque o tempo ainda está ruim, ainda está chovendo, ainda está fechado e o teto ainda está baixo. Portanto, o sobrevoo da aeronave é um motivo de insegurança. Não pode levantar voo assim, senão ao invés de tantas vítimas, serão tantas vítimas mais as que estão dentro do helicóptero, por mais que os pilotos sejam treinados para esse tipo de circunstância. Vinícius, não é um negócio atípico, muito pelo contrário. O Rio Grande do Sul foi atingido ano passado por dezenas de tempestades como essa. Neste ano aqui já aconteceu também, neste ano de 2024. A diferença entre uma e outra é o tempo que as autoridades têm para prever o que acontece, né? Na semana passada a gente já sabia que algo dessa magnitude ia acontecer, não é? Talvez a gente tenha de adaptar um pouco melhor o tempo e a forma da resposta que os governos dão para esse tipo de evento, né? Que vão ser cada vez mais frequentes, segundo os especialistas em clima, por causa do aquecimento global, dentre outras razões. Não há como impedir que isso aconteça, mas há como se preparar melhor para tirar a gente do caminho da água, da lama, né? E o Rio Grande do Sul tem tido, infelizmente, oportunidades repetidas de fazer melhor do que
na ocasião anterior, né? Mas não tem conseguido, né? Não tem conseguido. Eu conversei, Rafa, com um especialista na área. Como ele trabalha em vários lugares, ele pediu para eu não falar o nome dele, claro que vou respeitar. Mas esse foi um dos pontos que ele me alertou, né? Ele disse que havia feito, inclusive, um alerta para as autoridades do Rio Grande do Sul e que há, de fato, uma demora nesse tempo de reação. Uma outra coisa que ele me falou, eu acho muito importante compartilhar aqui com quem nos acompanha, é que algumas informações que estão aparecendo em diversos portais de notícia não necessariamente são corretas. Então eu falei para ele, olha, fulano de tal, eu fui estudar aqui o tema para comentar no Flow News e eu vi que tem 3 principais fatores responsáveis por essa tragédia climática. O primeiro é a corrente intensa de ventos. O segundo é um corredor de umidade vindo da Amazônia. E o terceiro é um bloqueio atmosférico. Ele falou, Vini, esse corredor de umidade vindo da Amazônia não tem nada a ver. Então tem vários portais dando essa informação e, segundo esse especialista, não tem um corredor de umidade vindo da Amazônia. Esse corredor simplesmente não existe. Ele falou, se existisse, deveria estar chovendo no centro-oeste, deveria estar chovendo em parte da região sudeste. Como que vem da Amazônia um corredor de umidade e vai chover só no Rio Grande do Sul? O que acontece sim é uma corrente intensa de vento decorrente de uma frente fria. O que acontece no Rio Grande do Sul, segundo o especialista, é uma frente fria, que em decorrência da mudança climática, cada vez mais, como você colocou, Rafa, vai acontecer em um maior grau de intensidade. E aí tem um segundo ponto que ele me explicou, e isso eu achei muito legal, que é o tal do bloqueio atmosférico. O que é isso? Aí eu fiz a analogia para ele, ele disse que a analogia estava correta, por isso que eu vou repassar aqui no Flow News. Imagina uma única nuvem. E essa única nuvem tem uma corrente intensa de vento, ela vai sendo empurrada. Então ela passa pelo Rio Grande do Sul, chove no Rio Grande do Sul. Depois ela vai para Santa Catarina, que de fato é o que está acontecendo. Depois eu vou falar a respeito disso. E aí ela segue, vai para o Paraná, vem para a região sudeste. Ocorre que na região sudeste existe um bloqueio atmosférico. Como que é formado um bloqueio atmosférico? Ele falou, Vinícius, imagina a marginal aí, Pinheiros, a marginal Tietê e vários carros passando pela marginal. Certo? Imaginou? Sim, imaginei. Então não é assim que funciona, né? São Paulo tem um trânsito infernal. Então o carro, ele fica parado durante muitas horas, muitos carros, e aí você fica queimando o CO2 no mesmo espaço. Essa queima de CO2, ela cria um bloqueio atmosférico, de modo que essa nuvem, que deveria ser passageira, ela fica presa numa determinada região. O que está acontecendo em proporções muito preocupantes é que essas várias nuvens estão presas na região do Rio Grande do Sul. Agora ela está caminhando para Santa Catarina. De acordo com esse especialista, ontem e hoje foram os 2 piores dias para o Rio Grande do Sul. Amanhã, a região norte do Rio Grande do Sul precisa estar em alerta, mas para sexta-feira, o estado que está todo mundo olhando já é Santa Catarina e não o Rio Grande do Sul, porque essa nuvem está caminhando a despeito do bloqueio atmosférico que cria uma barreira que não deixa ela passar da região sul para outras regiões do país. Perguntei para esse especialista, quando que a gente tem uma possibilidade de mudança desse cenário? Na noite de domingo, Rafa, só na noite de domingo. E aí, Rodrigo, como é que você acompanha isso, cara? Olha, é uma tristeza enorme, a gente não passa por isso, pelo menos São Paulo, não sei, mas eu sou do Rio de Janeiro, a gente passa por outros problemas, não passa por esses problemas. Embora na região de Serra do Rio... É verdade, algumas vezes já aconteceram né, questões muito graves. Assim, e Rafa, você falou uma coisa que na mesma hora eu lembrei, eu tenho um amigo que ele é empresário, ele viaja muito pro Japão. E aí ele tá me falando, eu falei, cara, como é que é Japão? Terremoto. Né? E aí ele falou, cara, a população japonesa ela é tão preparada que ela já construiu tudo que precisa, todos os prédios, as construções são feitas para os terremotos. Então acho que o brasileiro, que é um povo tão criativo, né, aqui para ser empresário no Brasil tem aquele ditado, ser empresário tem que ser criativo, tem que... Então o brasileiro, que é um povo tão criativo, né, já deve estar preparado, locais específicos, como o Vinícius falou que tem tanta enchente, chuvas acima do normal. Acho que é uma questão de tempo da gente se preparar melhor para tanto para, como o Rafa falou agora, né, lá para a Serra, né, no Rio de Janeiro, ou para lugares que chovem mais, como agora o Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante estar preparado. Mas mais algumas coisas importantes que eu quero mencionar aqui, eu conversei com algumas pessoas próximas que estão em alguns grupos que eu tô, que moram no Rio Grande do Sul, e perguntei como é que está a situação.
E eles falaram, né? A gente consegue. Quando eu comecei a ouvir eles falando, uma coisa a gente vê notícias. A gente não sabe o que é verdade, o que não é, né? Como você falou, o que tá acontecendo mesmo, o que não é. Tá vindo da Amazônia, né? Vindo da Amazônia, um pouco longe, né? Pra vir um corredor da Amazônia. Mas, sim, as pessoas falando, um cara falou: eu não vejo minha mãe há 3 dias, eu não tenho notícia da minha mãe há 3 dias. Cara, olha a situação. O outro falou: na minha empresa, na minha fábrica, eu chamei as pessoas para poderem irem lá se abrigar. Então a gente montou um local para as pessoas poderem ficar abrigadas dentro da minha fábrica. Então, assim, a gente vê a situação caótica e ainda vai ter domingo. Imagina a quantidade de água. E aí, por último, uma coisa, aquele filme, não sei se vocês viram, O Impossível, o filme que retrata o tsunami, né, que teve lá 20 anos atrás, né, que teve lá na Ásia, né, naquelas ilhas que são totalmente, eu acho esse nome, totalmente a gente visita, de turismo. E aí, assim, a cena que eu vi em alguns vídeos, né, que até foi mostrado aqui no Flow News, que tem aquelas cenas que em cima das casas, a água correndo como se fosse um maremoto mesmo, uma enchente, famílias assim, totalmente sem, e as pessoas mais pedem, lembro o filme, foi uma coisa surreal, mano, e as pessoas estão mais pedindo o quê? Mais do que dinheiro, estão pedindo helicóptero. Então, olha a situação. Pois é. Bom, você lembrou aí o fato de um determinado país, uma região estar adaptada e preparada para esse tipo de evento. Taiwan agora, há um mês, teve um terremoto mais violento da história da região, com 9 mortos, né? E números incomparáveis com o terremoto que aconteceu lá em 1999. E chamou muito a atenção de todo mundo aqui no Brasil, porque os prédios ficaram pensos lá, né? Eles ficaram assim, na perpendicular, né? E essa foi uma estratégia que a engenharia por lá desenvolveu para evitar que os prédios desabassem, por mais forte que fosse o terremoto. E, de fato, pouquíssimas construções das construídas de 99 para cá desabaram. Mesmo as mais antigas foram adaptadas. Elas ficam pensas e não desabam, para impedir que, enfim, que todo o acúmulo de entulho mate gente. Então foi um dos terremotos mais violentos da história de Taiwan, com 9 mortos. No Rio Grande do Sul são 24 até agora vítimas da chuva. Está longe de ser a primeira vez, e infelizmente está longe de ser a última, e pelo menos há uma semana a gente sabia que isso ia acontecer. O Guilherme Bauschmann está dizendo aqui, não é hora de procurar culpado. Claro que não é hora de procurar culpado, mas também é hora de apontar culpado, porque há culpado, né? Não pelo evento em si, mas pela forma como nós lidamos com o evento. Claro que atribuir responsabilidade a esse ou aquele não é nossa função aqui. Quem vai fazer isso depois se houver Ministério Público, etc e tal. Agora, não dá para evitar a tempestade, claro que não. Mas dá para tirar as pessoas do caminho da água, tirar as pessoas do caminho da lama, né? Como tantos outros lugares do mundo fazem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.